Gurizada, bom dia. Hoje é 27/12, domingo. Tô aqui para comentar sobre os jogos de ontem e para falar também um pouco sobre os jogos de hoje pelas ligas nacionais ao redor do mundo. Então, primeiramente eu queria falar sobre a liga inglesa, que aconteceu alguns jogos no dia de ontem, né? Dando ênfase aqui para Leicester e Manchester United. Como eu falei, era um jogo bom para explorar o mercado de gols e para explorar também o ambos marcam e realmente teve 4 gols a partida, né? Ambos os times marcaram gol e como eu previ também era um jogo difícil, era um jogo onde o Leicester tem desfalques, mas o Manchester United oscila muito, então acho que esse 2-2 foi bem um retrato disso. Acredito que muitos de vocês tenham conseguido fazer uma boa leitura. Aston Villa acabou metendo 3 gols no Crystal Palace, sem muitas dificuldades, fez gol logo no início, aos 5 minutos de jogo, sem muitos problemas, né, como já era esperado. Fulham e Southampton foi um jogo sem gols, 0-0. Esse aqui foi um jogo que acredito que não só eu, mas outras pessoas tenham também errado a análise, pois eu falei no vídeo de ontem que o jogo estava tendendo mais para a equipe do Chelsea, né, tendo em vista que o Arsenal vinha fazendo uma péssima temporada, só que o Arsenal não deixa de ser um time de nome, né? E num clássico como esse contra o Chelsea, os jogadores sempre acabam dando mais de si e provavelmente jogaram uma das suas melhores partidas na temporada, né? Abriram 3-0 e só foram tomar um gol no final da partida, né? Para quem estava em ambos marcam aqui também se deu bem por esse gol no final. O Chelsea ainda teve um pênalti perdido, né, nos acréscimos, mas dessa vez deu Arsenal, né? Fico feliz pela equipe do Arsenal, uma equipe grande, uma equipe que merece também brigar por coisas maiores do que ficar lá na zona de baixo da tabela. Manchester City é aquele jogo que estava muito baixa a odd, 1.12 quando começou o jogo, né? O Manchester City ganhou de 2-0, dominou a partida sem muitos sustos. Acredito que muitos acabaram nem trabalhando essa partida. O gol do Manchester City saiu logo nos primeiros 15 minutos de jogo. Aqui, aqui foi aquele jogo que eu falei que por mais que a odd do Everton tivesse alta, tinha que tomar cuidado porque o Everton ainda é mais time que a equipe do Sheffield, ainda mais tendo em vista que o Sheffield é o último colocado da competição e mesmo sem o Richarlison e o James Rodrigues, o Everton ainda tem uma larga vantagem, né? O jogo acabou não sendo tão tendencioso assim para um dos lados, mas o Everton confirmou a vitória aos 80 minutos, né? 1-0, né? Então acredito que muitos exploraram essa odd alta aqui do Everton justamente para conseguir pegar um bom retorno. O Campeonato Brasileiro Série A, Atlético Mineiro ganhou de 2-0, né? A odd começou em 1.30, porém o gol só foi sair aos 66 minutos de jogo, então acredito que tenha dado para pegar uma odd até um pouco maior. Para quem foi no over 1.5 também, bateu, foi 2-0 a partida, né? E para quem resolveu colocar em alguma múltipla e arriscar um pouco, também não se deu mal, né? O Atlético Mineiro conseguiu confirmar o resultado, é um time que briga na parte de cima da tabela, junto com o Flamengo, que empatou em 0-0 com o Fortaleza. Aqui era um jogo que eu falei que tinha que tomar cuidado para ver se o Flamengo ia jogar com todos os seus titulares, se não ia ter nenhum desfalque ou algo do tipo, né? Porque às vezes esses jogos enganam, ainda mais que o Flamengo é uma equipe muito forte, mas que também oscila bastante. E aqui não foi diferente, né? O jogo acabou terminando em 0-0, né? Quem foi em mercado de gols se deu mal, quem colocou o Flamengo nas suas múltiplas, que eu vi muita gente indo a favor do Flamengo, acabou também se dando mal. Enfim, o Flamengo não vem fazendo a temporada que a gente esperava, tendo em vista o seu elenco, então tem que tomar sempre cuidado, né, em relação a essa equipe, né? O Pedro também, no final do primeiro tempo, acabou errando um pênalti, né? Então também foi um jogo, eu acredito que bem frustrante para muitas pessoas, mas que também serve de lição aí para o pessoal acabar não se jogando, às vezes em times que às vezes são fortes, mas que não estão na sua melhor fase. Goiás e Sport
jogo fraco, né? Eu não acredito que muitos tenham deixado de lado. O São Paulo acabou indo com o seu time titular, isso foi algo que eu falei no último vídeo, para cuidar se o São Paulo não ia poupar por causa da Copa do Brasil, né? Tem partida decisiva contra o Grêmio, mas o São Paulo acho que entendeu a importância dessa reta final do Campeonato Brasileiro para tentar confirmar o título e foi com o seu time titular, 2 gols do Brenner, que estava voando nessa temporada, né? Acabou ganhando da equipe do Fluminense, que desde que o Odair saiu acabou não se encontrando mais como vinha se encontrando, né? Para o time que tem estar entre os primeiros aqui era algo bem grande para o Fluminense, mas que acabou se desfazendo nas últimas partidas. E o São Paulo aproveitou para somar mais 3 pontos, cada vez mais perto aí do título, né? Num campeonato tão disputado, você está a 7 pontos à frente é algo significativo. E para fechar o dia de ontem, aqui teve a partida do Figueirense com o Avaí. Aqui o Figueirense, a cada jogo buscando a reação, já saiu da zona de rebaixamento, né? Então tá sendo muito importante esse final de temporada para o Figueirense. O Avaí acabou então perdendo, né? Acabou se distanciando aí da luta pela vaga na Série A. E o América Mineiro é a mesma coisa do São Paulo, né? Eu falei para cuidarem a escalação para ver se o América Mineiro não ia poupar jogadores e tudo mais, mas mesmo assim o América Mineiro acabou fazendo um placar magro de 1-0, mas acabou ganhando, né? Acredito que tenha gente que tenha aproveitado a odd um pouco alta para o América Mineiro, tendo visto que é um dos melhores times da Série B, e tenham pego esse back América Mineiro que bateu ali já nos primeiros 30 minutos de jogo. Então agora para não alongar muito, já vamos pro dia de hoje, domingo, né? Temos jogos de algumas ligas. Eu vou comentar os principais para não prolongar muito, lembrando que tem algumas ligas que ainda não voltaram, tendo em vista que é fim de ano, muitas só vão voltar em janeiro. Então eu vou comentar aqui as principais que eu acho importante trabalhar no dia de hoje. Leeds contra Burnley. O Leeds é uma equipe que costuma ter vitórias muito boas, porém também derrotas muito feias, né? É aquele time que geralmente apanha dos times de cima e acaba batendo muito nos times de baixo. Então, por esse retrospecto, eu acredito que o Leeds possa sim ganhar do Burnley, né? Mesmo o Burnley tendo feito alguns resultados até que bons ultimamente, né? Se vocês podem ver aqui na tela, o Burnley nas últimas 4 partidas ganhou 2, empatou 2, né? Então vem numa campanha para a equipe que tem até que boa. Já o Leeds é aquilo que eu falei, né? Uma hora ganha de 5-2, outra hora perde de 6-2, né? Aquela coisa de bater nos menores e apanhar dos maiores. Então nesse jogo eu ainda daria valor pro Leeds, mas cuidando para não colocar em múltiplas e tudo mais e acabar perdendo por causa de uma possível partida ruim do Leeds ou algo do tipo. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, seria a favor do Leeds com certeza. Aqui o West Ham vai enfrentar em casa a equipe do Brighton, né? Aqui também é muito parecido com o jogo anterior. O West Ham é um time que costuma apanhar em algumas partidas, mas costuma se dar bem em outras, né? É a famosa campanha de time de meio de tabela. E vai enfrentar um time que está na parte de baixo, né? Que não faz bons resultados, né? A equipe do Brighton aqui tá 5 jogos sem vencer, como vocês podem ver. Já o West Ham, né, perdeu recentemente para o Chelsea, então vem para jogar essa partida em casa com a obrigação aí de vencer, né, e não deixar se aproximar com a parte de baixo. Então aqui é a mesma coisa do Leeds, tomar cuidado para não comprometer o seu dia em partidas como essa, mas obviamente por toda a situação eu daria mais valor para a equipe do West Ham nesse jogo, né? Principalmente aproveitando uma odd até que bem alta. Já que a equipe do Liverpool joga naquele mesmo padrão do Manchester City ontem, é uma partida que dificilmente tu consegue achar algum valor por ter uma odd muito baixa, né? E obviamente a equipe do Liverpool é bem mais forte do que a equipe do West Bromwich, ainda mais que o Liverpool aqui ele tá em primeiro, né? Quer abrir distância, né, para os outros colocados, quer confirmar, né, a briga direta pelo título. Então, provavelmente vai ser um jogo onde a tendência é o Liverpool ganhar com certa facilidade, né? Mas como não tem muito valor a odd, provavelmente é um jogo que muitos até vão deixar de lado,
né? E eu acho que os que vão tentar fazer alguma aposta seja talvez no mercado de gols ou escanteios para tentar construir uma odd legal nessa partida, tendendo sempre ao Liverpool, obviamente. E a última partida do dia da Liga Inglesa é o Wolverhampton e Tottenham. O Tottenham que não está fazendo uma temporada ruim, né? Para a equipe que tem, tá numa posição até que boa, né? Vai enfrentar um Wolverhampton que também oscila bastante, né? Como vocês podem ver, uma hora ganha, outra hora perde, né? Uma hora toma 4-0, outra hora ganha do Chelsea, né? Então é uma equipe que é bem difícil de tu prever algo contra um Tottenham que vem de 3 jogos sem vitória, né? Tudo bem que os últimos 2 jogos jogou contra o Leicester e contra o Liverpool, porém essa derrota para o Leicester de 2-0 foi algo que eu particularmente não esperava, né? E o Tottenham acabou aí decepcionando. Então aqui tem que tomar cuidado, né? A odd do Tottenham, ela tá menor que a do Wolverhampton, mas não pode daqui a pouco descartar um jogo melhor do Wolverhampton e daqui a pouco uma derrota do Tottenham, né? Então, para quem gosta de explorar a odd alta, obviamente aí temos uma odd alta a favor do Tottenham. Mas para quem está pensando em fazer múltiplas ou algo do tipo, esse já não é um jogo que um time tem um elenco tão superior ou algo do tipo a outra equipe, né? E daqui a pouco o fator casa também pode ser favorável ao Wolverhampton. Então aqui o ideal seria esperar o jogo começar, ver como é que se comporta o Tottenham. Se o Tottenham começar atacando, for para cima do Wolverhampton, aí obviamente o valor vai estar do lado do Tottenham. Caso contrário, né, acho melhor aí para quem vai trabalhar o trade, trabalhar daqui a pouco um lay Tottenham ou algo do tipo, que talvez consiga achar um pouco mais de valor. Campeonato holandês aqui vamos pular. Campeonato português também é um campeonato bem fraco, né? Aqui o Sporting é o primeiro colocado, mas também tem uma odd bem baixa, não tem muito que se trabalhar, né? Campeonato turco também deixa aí para vocês analisarem. Vamos aqui para o Campeonato Brasileiro Série A, começando às 4 horas da tarde, entre Bahia e Internacional, né? A equipe do Internacional é uma equipe mais forte que a do Bahia, né? O Bahia vem de 5 derrotas seguidas, né? Teve o seu treinador demitido recentemente, né? Envolvendo o caso de preconceito. Então, o Bahia ele não está nem perto de estar numa boa fase, né? Então, obviamente, a tendência é uma vitória do Internacional. A dica que eu dou para vocês que pretendem fazer esse jogo, que pretendem colocar esse jogo em alguma aposta, é cuidar que o Internacional é uma equipe que costuma fazer jogos ruins contra equipes mais fracas e contra equipes mais fortes fazer jogos excelentes, né? O Internacional ganhou do Boca na Bomboneira, ganhou recentemente do Palmeiras de 2-0, né, o Palmeiras é um dos times que está melhor jogando atualmente, né, junto com o São Paulo. Então o Internacional faz grandes resultados contra times mais fortes e acaba pecando em jogos mais fáceis, né? Então tem que cuidar para daqui a pouco não achar que é uma vitória fácil do Inter, né? Não brilhar o olho nessa odd de quase 2,5 e daqui a pouco acabar perdendo por causa de uma partida ruim do Internacional, né? Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, obviamente seria no Internacional. Daqui a pouco no Internacional ou empate, né? Tendo em vista essa odd alta aqui pro Internacional ou empate numa múltipla, até que faria algum sentido em 1,33, né? Daria um up nas múltiplas do dia. Ou daqui a pouco um Internacional e empate anula a 1,7 também, excelente, né? Já que eu acho pouco provável uma vitória do Bahia, mas sempre tem que estar atento no empate, né? Que é o principal causador aí das derrotas diárias nossas aí, né? Quando a gente acha que um time vai ganhar e quando vê ele joga mal e acaba ficando no empate. Passando aqui para Botafogo e Corinthians, partida fraca, né? Botafogo super fraco nessa temporada. Provavelmente vai ser um dos times aqui que vai cair nessa temporada, vai estar jogando a Série B ano que vem. Contra um Corinthians que deu uma melhorada nos últimos jogos, né? Tava muito lá embaixo, né? Já foi para a primeira parte da tabela, mas que também está longe de ser um elenco forte, é um elenco bem fraco e que daqui a pouco pode até estar se preocupando aqui em tentar pegar uma vaga para Libertadores, né? Caso o Palmeiras ou o Grêmio ou o São Paulo que acabe ganhando a Copa do Brasil ou o Palmeiras daqui a pouco ou o Santos ganhar a Libertadores, também pode abrir mais vagas, né? E daqui a pouco um sétimo e oitavo lugar pode estar dando vaga para Libertadores. Então aqui também tem que ficar atento a essa postura do Corinthians, mas aqui é um jogo que eu particularmente passaria reto,
porque eu não consigo ver uma superioridade tão grande de nenhuma das equipes. Acho que são duas equipes que, pelo seu nome, o torcedor esperava mais, mas que decepcionaram nessa temporada. Atlético Paranaense e Vasco, Vasco a mesma situação do Botafogo, tá lá embaixo, vai brigar para não cair, né? E acredito que o Atlético Paranaense esteja numa fase melhor, né? O Atlético Paranaense foi um time que começou a competição lá embaixo, como vocês podem ver nos últimos jogos, teve 3 derrotas, mas ganhou outras partidas importantes, né? Então eu acho que é um time que vai dar muito valor a essa reação no campeonato para se afastar de vez lá de baixo. Então é um jogo que, assim como o Botafogo e Corinthians, é difícil de prever algo, mas eu ainda dou mais valor para o Atlético Paranaense, principalmente em casa, que é muito forte e que provavelmente vai fazer uma partida onde vai buscar a vitória para cima do Vasco. Palmeiras e Bragantino, jogo totalmente a favor do Palmeiras, só tem que tomar cuidado se o Palmeiras não vai usar os seus jogadores reservas, tendo em vista que tem decisão pela Copa do Brasil contra o América, precisa buscar resultado, já que empatou em 1-1 a primeira partida em casa. Então daqui a pouco nessa de não dar muita importância e também não tá buscando tanto o título aqui do brasileiro, já que está a 15 pontos atrás do São Paulo, pode acabar deixando o Brasileirão um pouco de lado para focar na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Então tomar cuidado, mas uma odd a favor do Palmeiras de 1,9 é sempre interessante. Então aqui talvez uma aposta individual a favor do Palmeiras possa fazer algum sentido, né? Tendo em vista também que o Bragantino é uma equipe que ainda está em formação, é uma equipe que joga com jogadores muito jovens que ainda estão desenvolvendo o seu futebol, né? Mas obviamente aqui a minha dica é algo a favor do Palmeiras também. Santos e Ceará. O Santos ele é o semifinalista da Libertadores, só que, cara, eu ainda não acho o time do Santos tudo isso. Eu acho um time que ainda oscila bastante, né? Um time jovem, né? Que muitas vezes acaba deixando a desejar e que eu não consigo muitas vezes trabalhar os jogos do Santos justamente por isso, por não saber o que esperar da equipe do Santos, né? Mas tendo em vista que está jogando em casa e que ainda não tem partidas pela Libertadores no meio de semana e provavelmente vai com essa equipe titular, obviamente, é um jogo para se aproveitar essa odd acima de 2x, né? Então a mesma coisa que eu falei lá do jogo do Bahia Internacional, daqui a pouco ir nessa daqui nesse 1,5 de empate anula para tentar proteger um empate ou algo do tipo, faça sentido aqui nesse jogo também. E passando aqui para o último jogo do dia, Grêmio Atlético Goianiense, a mesma coisa que eu falei dos outros times que estão disputando Copa do Brasil. O Grêmio vai jogar provavelmente com o time reserva ou misto, né? Acredito que até que seja time reserva. E a equipe do Grêmio é uma equipe também que oscila demais, que costuma perder pontos contra equipes menores, então tem que tomar cuidado para daqui a pouco acabar fazendo uma partida fraca, uma partida desleixada e acabar prejudicando aí quem se jogar nessa odd de 1,8. Então aqui é bom esperar a partida começar e ver como se comporta a equipe do Grêmio, né? Se mesmo com os jogadores reservas vai conseguir ter alguma superioridade para cima do Atlético Goianiense, daí tomar uma decisão melhor nessa partida, né? Mas sempre ficar atento também aqui em outros mercados, talvez o mercado de under de gols, né? Tendo em vista que o Grêmio não é um time que costuma fazer muitos gols e jogando em casa com a equipe reserva, provavelmente também não vai se abrir todo para o Atlético Goianiense, então talvez aqui um under tenha valor também, under 2,5 aqui a 1,5 possa ser algo favorável aí para vocês. Campeonato Italiano Série B, jogos fracos, né? Enfim, aqui os outros campeonatos são tudo campeonatos secundários, né? Campeonatos aqui da América do Sul, campeonatos de segunda divisão. Então, basicamente, os jogos importantes, jogos que eu queria comentar com vocês eram esses. Como eu falei no início do vídeo, a maioria dos campeonatos ainda não voltaram, né? Domingo e sábado são dias que geralmente tinham mais de 1.000 partidas, né, no dia. E como vocês podem ver aqui, hoje é um dia que por exemplo, só vai ter 300 jogos no total, que mesmo parecendo bastante em comparação a geralmente o calendário normal, não é tanto. Então, tem que tomar cuidado para daqui a pouco nessa de não ter muitos jogos, querer jogar todo o valor em um jogo só ou em um campeonato só e acabar perdendo dinheiro.
né? Então, as minhas dicas principais é tomem cuidado com jogos com odds muito baixas, né, para não acabar prejudicando vocês nas apostas de múltiplas, principalmente, que eu sei que a galera gosta de botar odds baixas por causa do multiplicador. E também cuidar com esses times que vão jogar Copa do Brasil no meio de semana, porque podem estar focados nessa competição e podem estar indo com o seu time reserva para os jogos de hoje, e isso pode prejudicar vocês que, em uma situação normal, apostariam nesses times e ganhariam, mas que nessa situação podem acabar se prejudicando por um possível empate ou uma possível partida fraca desses times, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Quem gostou, quem pode se beneficiar de algo aí dessas análises, peço que deixe o like, se inscreva no canal para estar me ajudando e me incentivando, né? Vejo vocês no vídeo de amanhã comentando sobre as partidas que aconteceram hoje e das próximas partidas aí para estar ajudando vocês. Então é isso, abraço, valeu e boas apostas.